paz! Tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo com dicas de parentalidade. E depois de muito pensar sobre qual seria o tema do vídeo de hoje, eu escolhi falar sobre atitude positiva. Eu não sei vocês, mas ultimamente estava sendo bem difícil manter a positividade por aqui. Já são 4 meses de quarentena, né? 4 meses de notícias muito tristes, 4 meses de isolamento, 4 meses de medos e inseguranças. Enfim, 4 meses que a nossa vida virou de ponta cabeça. E lá no começo, lá em março, a gente ainda tinha uma certa ingenuidade, né? De achar que logo isso ia passar, 2 semanas já voltava tudo ao normal, que as escolas logo iam reabrir. E agora, depois de todo esse tempo, a situação parece que só piora, né? E às vezes aquela luz no fim do túnel parece que fica cada vez mais distante. E além da gente estar percebendo, né, que talvez as coisas demorem ainda para voltar ao normal, a gente também está percebendo que talvez elas não voltem ao normal, pelo menos não tão cedo. E eu sinto que a gente está vivendo um certo luto, né? Um luto daquela vida que a gente tinha, que a gente conhecia, que a gente gostava. Um luto de um passado que está ficando cada vez mais no passado. E esse luto por si só, ele já é bem difícil de lidar, né? Mas, somado a ele, a gente ainda está vivendo um mix de emoções, né? Como indignação, raiva, tristeza, medo, cansaço, desânimo. E por mais que a gente se sinta muito sortudo e muito abençoado, né? De ter saúde, de ter uma casa, de ter comida, de ter as nossas necessidades básicas atendidas, isso não quer dizer que não esteja sendo difícil, né? Isso não quer dizer que não esteja sendo pesado. E eu andava sentindo bastante esse peso e ele vinha me colocando bastante para baixo. Até que um dia desses eu estava assistindo uma palestra de uma médica que eu gosto muito e ela citou uma frase de Viktor Frankl. A frase diz assim: pode-se tirar tudo de um homem, exceto uma coisa, a última de suas liberdades, a liberdade de escolher a sua própria atitude em qualquer circunstância. Viktor Frankl foi um psiquiatra e neurologista austríaco que viveu na época da Segunda Guerra. Aos 37 anos, ele foi deportado para um campo de concentração. Ele passou alguns anos preso. E para piorar, quando ele saiu, ele descobriu que os seus pais, o seu irmão e a sua esposa, que estava grávida, tinham morrido. E ele conta como durante esse período em que ele estava preso, no campo de concentração, o que salvou ele foi ter conseguido manter a sua liberdade de espírito. Como apesar de preso, ele percebeu que ninguém podia tirar dele a liberdade de escolher como ele iria reagir diante de circunstâncias tão desumanas e tão devastadoras. E como psiquiatra, ele também observou esse mesmo comportamento em alguns dos seus companheiros ali do campo de concentração. E ele constatou como o ser humano sempre pode decidir se entregar aos sofrimentos da vida ou manter uma atitude positiva. E isso mexeu muito comigo. Claro que a situação vivida por ele tem outras dimensões, mas me fez perceber que sim, tem muitos aspectos dessa situação que a gente está vivendo agora, dessa pandemia, que fogem do meu controle, mas que mesmo assim eu sempre tenho controle da minha atitude interna. Eu tenho controle de escolher como eu vou lidar com essa situação. E é incrível, né? A mágica que acontece quando a gente troca as lentes da raiva, da indignação, da culpa, do medo, pelas lentes da esperança, da alegria, do amor, da gratidão. E é claro que isso não quer dizer que a gente vai fingir que tá tudo ótimo, porque não tá. Mas isso quer dizer que a gente não vai deixar a situação externa nos corroer, nos derrotar. E também ter uma atitude positiva não quer dizer que a gente vai ficar acomodado. Aliás, é justamente o contrário. Muitas vezes, quando a gente escolhe ter uma atitude positiva, a gente acaba abrindo os olhos para aquilo que a gente pode sim mudar. Isso porque a escolha de ter uma atitude positiva, ela parte de um lugar de consciência. E a consciência, ela ilumina o nosso caminho. Quando a gente está consciente, a gente passa a enxergar aquilo que a gente não enxergava. Então, em vez da gente ficar acomodado, se lamentando, tendo uma atitude passiva de vítima, a gente passa a perceber aquilo que está ao nosso alcance. Então, talvez o fato da gente não poder sair de casa possa ser transformado no fato de poder ficar em casa e sentir gratidão por isso e curtir a casa e talvez
começar pequenos projetos na casa que você sempre quis fazer, mas não tinha tempo, cultivar pequenos momentos agradáveis, leves e gostosos tem me ajudado muito a manter uma atitude positiva, como dançar na sala, fazer um bolo, tomar um banho quente no final do dia. Manter uma atitude positiva também nos ajuda a sofrer menos e a sentir menos culpa. E isso é muito importante para os pais nessa quarentena, porque talvez você esteja se sentindo culpado, né, do seu filho estar em casa, de você não estar conseguindo dar toda a atenção que você acha que ele merece, de você estar perdendo a paciência com mais frequência, de você estar tendo que apelar para as telas com mais frequência. Então, se a gente escolhe ter uma atitude positiva, a gente pode reconhecer que sim, essa não é a situação ideal, mas essa é a situação que a gente tem nesse momento. E talvez você perceba aí que tem espaço para mudança, tem pequenas coisas que você pode fazer para melhorar essa situação. Mas também que você não vai conseguir fazer perfeito agora e que tudo bem, ninguém é perfeito. E para as crianças também é importante perceber isso. Ah, e falando em crianças, sabe o que ajuda muito a manter uma atitude positiva? Justamente as crianças. Eu sei que elas também podem tornar esse período de quarentena um pouco mais complicado, mas elas também podem nos ajudar a trazer mais leveza. Isso porque as crianças, elas são um convite constante para a gente acessar esse lugar de positividade dentro da gente. As crianças, elas são naturalmente leves, alegres, felizes, contentes. Então, às vezes, basta a gente se permitir rir com elas, se divertir com elas, brincar com elas, se entregar para esse mundo delas. Lá na escola tinham 2 momentos que eram bem tensos para mim, que era a hora das refeições e a hora de escovar os dentes. Porque são momentos que a gente precisa de uma certa colaboração das crianças, de uma certa ordem, principalmente quando a gente tem muitas crianças, a gente tem um tempo limitado, né? E era muito fácil transformar esses momentos em um estresse. Mas eu sempre procurava fazer a escolha consciente de ficar positiva. E vou te falar que era muito mais fácil do que eu imaginava. Era só eu mudar a minha atitude interna que isso imediatamente reverberava nas crianças. E a gente acabava se divertindo, dando risada, descontraindo, ficava tudo mais leve e eles ainda colaboravam bem mais. Então esse vídeo é para dizer que por mais que a vida esteja diferente do que a gente gostaria, a gente sim tem uma escolha. E eu não tô falando que isso é fácil, isso é difícil pra caramba, na verdade. Mas é um exercício diário. O Dalai Lama dizia que a felicidade é uma questão de treinamento, que nós podemos treinar todos os dias para sermos mais felizes. Eu acho que por um tempo o mundo ainda vai continuar bem pesado, mas a gente pode escolher caminhar por ele com força e coragem, mas também com leveza e alegria. Então era isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desejo uma semana bem positiva para todos e até a próxima. Tchau, tchau!